Meu mentor falou assim: você já percebeu o quanto que a vida dos seres que estão encarnados nesse momento e estão se conectando com a amorosidade está mudando? Aí eu fiquei assim observando isso, né? Aí ele disse assim: agora todos vocês têm a opção de escolher. Aí eu falei assim: escolher? Mas nós não sempre tínhamos essa opção de escolher? Ele disse sim. Só que agora vocês têm de fato a opção de escolher a vida que vocês querem viver. E eu achei interessante isso, porque ele continuou falando sobre. Olá, meu querido irmão de luz! Que grande alegria poder estar aqui compartilhando uma mensagem importante com você. Bom, hoje, apesar de que eu não vi em forma de live, mas eu vim trazer uma informação, uma mensagem de coisas importantes que meus mentores andam me mostrando. E hoje a informação que chegou para mim foi a seguinte: meu mentor falou assim: você já percebeu o quanto que a vida dos seres que estão encarnados nesse momento e estão se conectando com a amorosidade está mudando? Aí eu fiquei assim observando isso, né? Aí ele disse assim: agora todos vocês têm a opção de escolher. Aí eu falei assim: escolher? Mas nós não sempre tínhamos essa opção de escolher? Ele disse sim. Só que agora vocês têm de fato a opção de escolher a vida que vocês querem viver. E eu achei interessante isso, porque ele continuou falando sobre algo que de fato é muito importante. E aí ele disse assim: agora vocês têm a opção de escolher verdadeiramente o que vocês querem viver. Por exemplo, ele disse assim para mim: há um tempo atrás, vocês venciam batalhas diariamente. A vida jogava vocês para um lado e para o outro por conta da intensidade de todos os sistemas que existem aqui, do nível de aprisionamento, do nível de inconsciência do ser. E nesse momento isso não é dessa forma. Nesse momento, de fato, as pessoas estão tendo a oportunidade de escolher o que querem viver, estão tendo a oportunidade de fazer uma escolha consciente. E aí ele disse assim para mim: nesse momento, as pessoas podem escolher ou viver a vida com alegria ou deixar que a vida conduza automaticamente o destino. E isso é tão sutil, é tão pequenininho assim, no nível de sutilidade, que se a gente não olhar profundamente, a gente não consegue perceber isso. E aí eu tô aqui tentando ainda, porque eu consegui enxergar o que ele falou, sabe? Eu consegui conectar na informação que estava sendo transmitida. E hoje o dia foi muito corrido e eu tô trabalhando praticamente, virando madrugada. E aí hoje eu descansei, né? Hoje à tarde eu dormi um pouco, eu acordei agora há pouco. E aí eu falei assim: eu preciso levar essa informação para as pessoas, porque isso é muito importante. Então eu tô aqui tentando transmitir não só a informação que foi passada,
mais eu tô tentando transmitir a energia que eu recebi. Por isso que eu tô aqui fazendo círculos. Então, assim, as pessoas costumam viver a vida com desafios, com lutas, a gente costuma brincar, né, dizendo que estamos vencendo um leão por dia, né? O que ele quis me dizer é que nós já temos essa opção de brincar, de se divertir, de fazer com que essa luta intensa que é a vivência do ser humano seja transformado em algo prazeroso. E aí eu entendi e me conectei nisso assim de uma forma assim tão bacana, porque eu meio que já vivo isso, né? Claro, eu não vou dizer que os desafios se venceram por completo, porque eu acredito que ainda tem muitas coisas que já estão sendo transmutadas, mas que tá muito próximo para a grande virada, sabe? Para a grande mudança da coisa. Então, eu acho assim que as necessidades financeiras, principalmente que as pessoas passam, que as pessoas enfrentam, ainda é algo que ainda está num ponto de virada, que ainda está num ponto de mudança assim, muito mais intenso. Eu acredito que nós estamos há pouco tempo dessa grande virada, dessa grande mudança. Por todas as informações que eu recebo, por todas as possibilidades do que estão se desenhando, né? A gente sabe que existe um plano divino para mudar tudo isso. E a gente sabe que isso está em movimento, né? Nesse momento, por exemplo, muitos ouviram falar já sobre o GESARA, né? Que é um planejamento divino para distribuição de recursos de forma justa para todo mundo. E a gente... Nesse momento, a gente começa a perceber que está tendo uma movimentação diferente no mercado financeiro. Então a gente começa a perceber que todo aquele controle que os dominadores do planeta tinham sobre isso, né? Sobre o mercado financeiro e sobre tudo, quando você começa a perceber que a coisa está saindo do controle deles e está havendo uma grande movimentação, a gente começa a perceber que eles não estão mais conseguindo controlar como controlavam antigamente. Então, tudo começa a fluir de uma forma diferente. Então, a gente vê que tem um movimento, a gente vê que tem uma mudança, a gente vê que as coisas estão acontecendo nesse momento, né? Em nível físico, mental, em nível espiritual, a gente vê tudo sendo muito movimentado. Então, quando o meu mentor diz assim, que quando a minha equipe, né, diz assim que nós temos a opção de começar a escolher de forma consciente a vida que a gente vive, aí as coisas começam a fazer sentido, né? E eu pedi para ele, eu falei assim, me dê um exemplo de mudança que eu possa levar para as pessoas que nos ouvem sobre essa grande mudança, sobre essa forma ou o caminho que eles tomam para mudar a vida. Aí ele falou assim para mim, simples. Ele falou, por exemplo, todas as ferramentas que estão sendo colocadas à disposição de vocês para destravarem as ferramentas de controle. Aí eu disse, ok, entendi. Seja mais específico. Ele falou assim, não precisa ir muito longe. Aí ele falou, a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, que vocês já estão trabalhando nisso. Aí eu falei, ok, entendi. Ele falou assim, você... Aí eu levei um puxão de orelha, né? Eu tô aqui dividindo. Levei um puxão de orelha. Aí ele disse assim, você... em partes entende, mas em partes não consegue ver a profundidade disso. Aí ele disse assim, você consegue entender que essa ferramenta, ela limpa conexões energéticas e espirituais que estão atuando no campo das pessoas. Você imagina, aí ele falou assim para mim, você imagina que muitas pessoas não conseguem ver dessa forma, não conseguem ver as questões energéticas dessa forma, mas quando alguém olha para você com inveja,
do carro que você tem, com inveja da esposa que você tem, do marido que você tem, dos filhos que você tem, da casa que você tem, do estilo de vida que você tem. Quando as pessoas olham para você com inveja, desejando isso, e elas olham as vidas delas e percebem que elas não podem ter isso, elas geram uma energia negativa. E essa energia é direcionada para você. E essa energia, ela pesa no seu campo. Ele me explicou assim. E assim, eu lembrei que a minha avó falava muito, né, sobre essa questão da inveja. E, na verdade, a minha avózinha, já falecida, já fez a passagem, ela falava sobre mal olhado. Ela dizia mal olhado. É quando alguém olha mal para você, né? Ela dizia mal olhado. E a gente percebe a existência dessa energia quando acontece, por exemplo, quando uma criança nasce. Que se alguém olha com essa energia para uma criança, como a criança é muito sensível, a criança até adoece. A criança fica com febre. A criança adoece. Aí o que costumam dizer? Pegou quebranto. Não é assim? Os mais antigos, olha que eu não sou tão velho, mas os mais antigos vão lembrar disso que eu tô falando. Aí diz assim, pegou quebranto. Aí quando fala que a criança pegou quebranto, é porque aquela energia mal, aquela energia negativa, grudou, se equilibrou no campo, se aproximou do campo energético daquela pessoa, daquele ser. Então olha só o que é isso. Então minha equipe estava falando sobre isso. Aí ele falou assim, então quando a gente fala de uma ferramenta que tem o poder de limpar tudo isso, de cortar todas essas conexões, de purificar isso, de deixar o campo limpo, é disso que nós estamos falando. Ele me falou assim. Aí ele falou que não apenas isso, eu estou falando de algo muito simples, relacionado à energia. Eu falei sobre o mal olhado, né? A inveja, necessariamente dita. Agora você imagina que tem coisas mais profundas que isso. Tem, por exemplo, magia negra, feitiço, macumba, é chamado de muitas formas. Mas tudo isso existe. E mais profundo a isso, existem aquelas entidades não físicas que fazem essas conexões de forma consciente. Eu lembro que em uma das lives uma irmã perguntou se esses seres da não-luz, esses nossos irmãozinhos menos evoluídos, se eles faziam essas coisas inconscientemente ou conscientemente. É consciente, eles sabem o que eles estão fazendo, mas é um estilo de vida, é uma escolha de vida. Devido à questão do livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer viver, da forma como vai viver, né? Eles escolheram viver vampirizando as pessoas, gerando energia negativa, causando sentimentos ruins, se aproveitando, invadindo o campo das pessoas, sem ter permissão para estar em contato com aquelas pessoas, entende? Então tudo isso, imagina que no nível desses seres não físicos, que como eles agem no invisível, tem muita coisa que eles fazem, né? Então, falando de ferramentas de conexão, existem larvas astrais, existem implantes, que são essas ferramentas que conectam a você e drenam sua energia e modificam, influencia, energiza o teu campo ao teu redor, fazendo com que as coisas não deem certo, fazendo com que você se entristeça, fazendo com que você se chateie, fazendo com que você se magoe, fazendo com que você tenha esse peso, esse sentimento de vida ruim. Então, todas essas questões que eu estou falando aqui, nós temos a escolha de desconectar disso. Nós temos as escolhas de viver uma vida de paz, de poder botar a cabeça no travesseiro, de dormir tranquilo, o sonho dos deuses, de poder se desdobrar nessa ida e ir para um lugar legal. Sabe quando você dorme, que você volta sentindo um sentimento ruim? Até isso, quando você volta sentindo um sentimento ruim, sabendo que você estava em alguma batalha espiritual,
de fato, no momento do descanso do teu corpo, o teu espírito, a tua essência, ela foi para algum lugar denso. E ela foi para algum lugar denso pelo fato de que quando você dormiu, a tua energia, ela estava pesada. É vibração. De acordo com a vibração que você está no momento em que você vai descansar, que você vai dormir, é para onde você vai. Você vai para espaços, lugares com vibrações parecidas, compatíveis. Por isso que é importante, antes de dormir, largar o aparelho celular por um tempo, parar de ver as coisas ali, tirar um tempinho para fazer uma meditação, tirar um tempinho, uma meia hora antes, uns 40 minutos para conversar com a esposa, com o esposo, para falar de coisas boas, para lembrar da época em que as coisas eram boas, de situações que você viveu que eram agradáveis. Então isso faz a diferença também nesse momento. Isso para vocês entenderem um pouquinho. Aí então nós estamos falando de um estado energético e vibracional que interagem com o que a gente sente, não apenas quando a gente está acordado, mas também quando a gente está dormindo ou no momento do desprendimento, no momento em que a nossa essência ela desprende e vai para as diversas dimensões, para as diversas possibilidades de troca de experiência. Eu lembro que quando eu comecei nesse processo de equilibrar a minha vibração antes de dormir, por conta disso, eu conseguia me desdobrar e ir para lugares onde eu recebia ensinamentos, onde eu estudava, onde eu aprendia, onde fazia com que eu trouxesse todo esse conhecimento para cá. Então esse conhecimento que eu divido com vocês são informações que eu vou recebendo tanto quando eu tô acordado e tanto quando eu tô dormindo. E de repente, logo que eu desperto pela manhã, eu fico um pouquinho parado e eu não mexo em celular. Eu não faço como a grande maioria das pessoas fazem, que pega logo o aparelho celular e já vem contaminar a consciência com informações do mundo 3D. Eu fico parado, fico deitado na cama um pouco ainda e fico sentindo, fico percebendo as energias, fico me conectando a informações e chega muita coisa interessante. Chega muita coisa interessante nesses momentos. É o melhor momento para canalizar, para receber informação do outro lado, para lembrar onde eu estava, para lembrar com o que eu estava trabalhando, com o que eu estava fazendo. Então, isso é só para vocês terem noção um pouco de tudo isso que eu estou falando. E aí, meu mentor, conversando comigo sobre essas questões, ele disse assim: agora as pessoas têm ferramentas que podem facilitar a vida, fazer com que a vida fique mais leve, mas depende da escolha de cada um. Alguns não têm conhecimento que existem essas ferramentas. E aí ele falou assim, e é nesse momento que existem pessoas como você aqui embaixo. Ele falando para mim, seu trabalho é mostrar para as pessoas que existem ferramentas, que estão disponíveis, mas livre-arbítrio faz com que cada um possa escolher se quer ou se não quer se conectar a essas ferramentas para conseguir essa melhoria. Para, em vez de ficar matando um leão por dia, né, como costuma dizer, ou vencendo uma batalha por dia, coitado do leão, né? Ficou a colocação como se o leão fosse algo ruim, mas isso vem desse mundo da cadeia alimentar, né? Mas não é bem assim. Vencer um desafio por dia. Essa coisa de vencer um desafio por dia é uma escolha. Você pode escolher viver a vida vencendo um desafio por dia, mas você também pode escolher decidir viver esse mesmo tempo, esse mesmo espaço, essa mesma experiência, curtindo, aproveitando, dançando, se divertindo, dando risada, brincando, se sentindo feliz. Porque aqui embaixo já tem. A quinta dimensão já está aqui. A terceira também ainda está aqui. A terceira está se dissolvendo, está se desfazendo. E a quinta dimensão cada vez mais ganhando mais força, mais pessoas entendendo isso e mais pessoas se conectando a isso. As ferramentas estão disponíveis. Limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, sendo feito no coletivo,
como nós estamos fazendo dentro do projeto Ascensão Planetária, chamando pessoas, convocando pessoas para se unirem a essa egrégora, com os mentores orientando o que fazer pela nossa proteção, o que fazer para que esse campo dessa egrégora fique mais forte, e também com todos os seres de luz nos ancorando no meio desse trabalho. Ferramentas estão disponíveis, estão à nossa disposição. Cabe a cada um conectar ou não. E eu aproveito esse momento para fazer o meu trabalho, já que ele me lembrou que esse é o meu trabalho. Nós estamos aqui aguardando você. Vem se conectar junto com a gente nesse trabalho lindo. Dia 21 a gente inicia, então faça logo a sua inscrição. Aqui na descrição desse vídeo tá como você faz isso. Você pega ali o WhatsApp do irmão Gleidson, que tá aqui abaixo, manda um oi lá, clica lá e já vai te direcionar, né? 21 dias de Arcanjo Miguel, você clica lá, você já vai cair no meu WhatsApp para falar comigo. E lá, se você tiver dúvida, você pergunta como você faz para você se inscrever. E eu tô fazendo a inscrição manualmente de um monte de gente aqui. Eu tenho trabalhado bastante nisso porque os mentores pediram que eu cuidasse disso. Então a gente está analisando até a energia das pessoas que estão chegando. E as pessoas que eu percebo e que eu sinto e que eles me mostram que não estão vindo para se curar, mas que estão vindo com a frequência para bagunçar, a gente não está acatando. Então todos os que vêm com o coração aberto para se curar, para quebrar, para cortar essas conexões, para tirar os implantes, para tirar os chips, para limpar a consciência, para limpar a mente, para limpar o campo energético, para fazer esses decretos de limpeza. As pessoas que chegam com esse propósito são bem-vindas, e é isso que a gente está fazendo aqui, convidando vocês, para que vocês cheguem com essa alegria, com essa força, para se unir a gente, para esse campo ficar mais forte, para a manifestação desse trabalho ficar mais forte. E vai ser muito bonito poder estar nesse momento vivenciando essa experiência e ver a vida se abrindo, ver as coisas começando a dar certo, o que estava emperrado, as questões financeiras, as questões de trabalho, as questões de relacionamento, a questão de paz interior para dormir melhor. Muita gente falando sobre o problema com a insônia, questão de paz interior para dormir melhor, questão de paz para viver melhor, poder limpar essas conexões negativas para conectar com a quinta dimensão. E nós estamos aqui. Vem com a gente conectar e fazer parte de todo esse movimento. Gratidão, queridos, gratidão. Vamos que vamos, na alegria, na paz, na leveza e na prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade de alegria, prosperidade de amorosidade, prosperidade de paz, de conexão, de luz, prosperidade. Vem conectar com a gente em tudo isso. Gratidão, um abraço de luz e nós estamos juntos até depois do final. Tchau, tchau! Vamos que vamos! Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.